Bom, pessoal, é importante observar que a adição ela possui algumas características chamadas propriedades, tá? E essas propriedades, primeira propriedade, por exemplo, a ser trabalhada agora, é a comutativa, tá? Comutativa. O que quer dizer essa propriedade? É que a ordem das parcelas não altera o meu resultado. Isso é comutativa, tá? Isso é a propriedade da adição chamada comutativa. Por exemplo, eu tenho 3 mais 5 é igual a 8. Se eu alterar aqui a ordem das parcelas, o meu resultado final não sofrerá alterações, tá? Por exemplo, se eu fizer, tá? Separando aqui, se eu fizer 5 mais 3, o meu resultado final também vai ser 8. Ou seja, eu inverti as minhas parcelas, porém o resultado foi o mesmo, tá bom? Essa característica dentro da matemática, tá? É uma propriedade da adição e ela chama-se propriedade comutativa, sendo esta a primeira propriedade da adição, tá ok? Essa minha próxima propriedade chama-se propriedade associativa. Isso significa dizer que a forma com que eu vou associar as minhas parcelas, elas não vai ter um efeito final diferente, tá? Então não importa a forma com que eu vou associar as minhas parcelas, o meu resultado será sempre o mesmo. Por exemplo, vamos lá. Se eu te dou a seguinte situação, eu falo para você da seguinte situação. Eu coloco dessa primeira forma aqui, a primeira associação, vou colocar da seguinte forma. 4 mais 3 mais 2, tá? Quanto que vai dar isso aqui, tá? Eu vou resolver o meu parêntese, por exemplo. 4 mais 3 vai ser igual a 7, mais 2, isso aqui vai ser igual a 9. Por exemplo, resolvo o meu parêntese, tá? Isso vai ser igual a 7, mais o 2 que está fora, vai ser igual a 9. Então, perceba que agora eu vou fazer de uma segunda forma, tá? Eu vou associar de forma diferente. Então, eu tenho a seguinte situação. Eu vou colocar aqui na frente aqui o seguinte, da seguinte forma. Eu vou associar o seguinte, 4 mais 3 mais 2 vai ser igual. Então, perceba o seguinte, eu fiz a associação entre parênteses do 4 e do 3, tá? Os dois primeiros números. Agora eu vou fazer a associação aqui dos dois últimos. Então eu associei diferente, tá? Então vou resolver o parêntese, tá? Vou simplesmente descer o 4, descer, e vou resolver o parêntese. Mais o sinalzinho tá aqui, eu vou descer esse sinal para cá, e vou resolver o parêntese. 3 mais 2 é 5, e você resolve aqui com facilidade. 4 mais 5 é igual a 9. Então não teve diferença, não houve diferença. Então a forma com que eu associei não tornou a minha resolução diferente. E eu posso fazer assim também, por exemplo, tá? Vamos lá, eu vou separar aqui. Se eu colocar 4 mais 3 mais 2. Se eu resolver de forma diferente, tá? Por exemplo, se eu resolver aqui o 4 mais o 2, pegando lá, fazendo essa associação, 4 mais o 2, pegando direto lá, fazendo diferente. 4 mais 2, que vai dar 6, tá? Com mais 3, vai ser igual a 9. Então, a forma com que eu associei, a forma com que eu fiz diferente, associações diferentes, não tornou o meu resultado diferente. Essa é a forma associativa, tá? Associativa. Tá ok? Mais uma propriedade dentro da matemática que é super importante para você
resolver algumas situações propostas, tá bom? Segunda propriedade, propriedade associativa. Fala pessoal, vamos lá. Na terceira propriedade da adição, a gente tem o elemento neutro da adição. Significa dizer o quê? Significa dizer que somar zero a qualquer número e em qualquer ordem, tá? O resultado será sempre o mesmo número. Por exemplo, tá? Se eu pegar 7 e somar com zero, o resultado sempre será o 7, ou seja, o zero vai ser um elemento neutro da adição, tá? Colocando aqui para a gente entender, se eu pegar 0 mais 7, é a mesma coisa de falar 7 mais 0. O resultado será sempre o mesmo, tá? Então, 0 mais 7 vai ser igual a 7, assim como somar 7 mais 0 vai ser igual a 7, tá? Então, 0 é um elemento neutro da adição. Então, você somar 0 a qualquer outro número, o resultado sempre será aquele número no qual eu estou somando com 0, tá ok? Então, só para refrisar novamente, se eu pegar, tá, 0 mais 8, o resultado é 8. O 0 é neutro. Ou, se eu fizer o contrário, tá, 8 mais 0, o resultado também será 8, tá? Tornando o 0 um elemento neutro da adição. Essa foi a nossa terceira propriedade da adição, muito importante aí para a gente aprender esses conceitos, tá bom? Essa última propriedade aqui, que é chamada de fechamento, tá? Ela quer dizer o seguinte, tá? É que se eu estiver trabalhando com os números naturais, tá? Ao adicionar, ao somar as minhas parcelas, o meu resultado vai ser também da ordem dos números naturais. Ou seja, se eu estou trabalhando com números naturais, 7 mais 3, tá? Se eu trabalho com números naturais, o meu resultado só pode ser também um número natural. Ou seja, todas as vezes que eu estiver trabalhando dentro dessa condição do fechamento, se eu estiver trabalhando dentro de uma ordem, tá? Dentro dos números naturais, número natural somado com número natural, o meu resultado só pode ser um número natural, tá bom? Então, esta é mais uma propriedade, fechando aqui a quarta propriedade, chamada fechamento dentro das adições, muito importantes, tá ok? Muito obrigado aí e até o próximo vídeo, até mais, tamo junto!